falar de Galo, Alessandro Penido. Giovana Pires já tá por aqui pra gente falar do Atlético e as quentes do Galo nesta quarta-feira. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Rafa. Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético definiu, né, a situação do último jogador que faltava em relação à temporada de 2023. O meia Johan realmente não vai ter o contrato renovado com o Atlético. O Galo se despediu do jogador pelas redes sociais na tarde de hoje, confirmando então que o contrato dele, que se encerra agora em dezembro, não vai ser renovado. O Atlético contratou o Johan lá em 2020, no início da temporada, vindo do Palmeiras, ainda por empréstimo. No ano seguinte, acabou comprando de fato os direitos econômicos do jogador. Aí, quando foi campeão brasileiro, teve aquela temporada maravilhosa em 2021 pelo Atlético, acabou sendo emprestado ao Red Bull Bragantino. Em 2022, então, passou a temporada por lá. Na sequência, acabou retornando a pedido do técnico Eduardo Cudê. Na época, ele ficou de olho no jogador, falou: quero que trazem para trazer realmente essa peça, vai ser importante para mim. Foi bastante utilizado pelo Cudê, então, durante esse período, só que aí, com a chegada do Filipão, acabou se lesionando. Ficou de fora, então, das últimas partidas do Atlético. Foram 20 rodadas no banco de reservas. Os últimos 20 jogos do Galo na temporada, o Johan realmente não foi utilizado pelo técnico Filipão e confirmou o que a gente já esperava. Realmente não faz parte dos planos. O Atlético não vai renovar o contrato com ele. Perdeu muito espaço, né, Breno Galante, que já tá com a gente aqui. O Johan teve sim sua importância, chegou na era Sampaoli. Tudo na vida tem um prazo de validade, né, Breno? E o torcedor atleticano certamente tem sim gratidão pelos serviços prestados ao jogador. Boa sorte pra ele e vida que segue, né, Breno? Boa tarde pra você, um abraço. Boa tarde, Rafa, um abraço pra você, a Giovana, o Seabra, a turma de casa, e é bem por aí, né? O Johan, ao ser emprestado pro Bragantino, até teve um começo bom no Bragantino, depois a coisa também não foi muito bem por lá. O Rodrigo Caetano bancou, contra até a vontade de uma parte da diretoria do Atlético, ele bancou a volta do jogador, conseguiu convencer a diretoria, o Johan voltou. E o Filipão até deu oportunidades, a Giovana lembrou muito bem, né? No começo ele chegou a ser titular do Filipão nos 2 primeiros jogos e deu azar, né? Aí as lesões, aí ele se recupera, o Filipão dá oportunidade de novo pra ele e aí ele joga 2 jogos, se lesiona de novo lá contra o Palmeiras na Libertadores. Enfim, isso prejudicou muito o desempenho dele e não tinha espaço mais no Atlético. Agora, Rafa, eu acho que cabe mais gente aí pra poder... Não sei se dá pra gente poder falar sobre isso, mas eu acho que dá pra poder liberar mais gente aí, viu, Rafa? Tem gente que tá devendo no Atlético ainda, tem outros nomes aí que eu acho que o torcedor não tá muito querendo ver pra próxima temporada não, Rafa. Por exemplo, além do Vargas, eu já puxo o primeiro aqui, porque esse acho que é meio que hors concours, né, Breno Galante? Quem mais? O Vargas, né, tem contrato até dezembro de 2024 e já até foi comunicado pela turma do Atlético que ele não tá nos planos para a próxima temporada, e se justifica. Se a gente for pegar só os números de 2023, né, por exemplo, o caso do Vargas, 31 jogos, ele foi 13 vezes titular, fez 3 gols. Muito pouco, no Brasileiro só 12 partidas, então os números do Vargas já justificam a questão até das lesões do Vargas, o desempenho dele não foi legal. Allan Kardec, o Rafa, pra mim é outro que não tem espaço mais no Atlético para a próxima temporada. Ele tem contrato até dezembro do ano que vem como Vargas, mas se você for pegar os números do Kardec, que chegou ano passado, teve problema de lesão, nessa temporada 15 jogos, 14 pelo Brasileiro, 1 pela Libertadores, duas oportunidades como titular do time, quando o Hulk não pôde jogar, 1 gol apenas. Eu acho que os números, né, refletem aí. Eu acho que o Allan Kardec pra mim não teria espaço. E outro, pra mim, o Patrick, sabe, o Rafa? A gente criou muita expectativa em cima da chegada do Patrick, mas se também pegar os números do Patrick, o Atlético jogou 66 jogos, ele jogou 45. Desses 15 ele foi titular. Mas na reta final o Filipão utilizou muito pouco o Patrick, apenas 1 gol, né? Inclusive num clássico contra o América no Campeonato Mineiro. Eu acho que dava para poder render mais. Então, dentro da expectativa do que eu esperava do jogador, pelos números de 2023, o Patrick já é mais longo o contrato, vai até dezembro de 2025, mas eu acho que Vargas, Kardec e Patrick
poderiam também estar aí nessa lista de dispensa para poder abrir um pouco mais, né, espaço para chegada de outros jogadores, equilibrar financeiramente a folha. E ainda vou dar uma colher de chá, Rafa, pro Pedrinho, viu? Porque os números do Pedrinho também não são bons não, mas como o Pedrinho, o Atlético renovou com ele até junho de 2024, falta ainda 6 meses, então já tá tudo acordado que ele cumpre o contrato, mas pelos números também dele não dá nem pra pensar numa renovação pra próxima temporada não, viu, Rafa? Ô, gente, claro que são apenas opiniões do Breno Galante, eu vou dar os meus pitacos também, vou pedir. Exatamente. Nós não estamos determinando que sairão do Atlético, nem não temos poder pra isso. A gente não manda, né? Por acaso alguém é da SAF do Atlético porque aqui? Daqui a pouco alguém manda aí. Pai, mas vocês estão tirando o cara do... Não, gente, ninguém vai tirando, não. Você pode falar que o Vargas vai ficar aí pro resto da vida. Nós não querer, né, que o Vargas, achar que o Vargas tenha que sair, o Rafa já falou, ele quer que o Vargas vá embora, o Breno também e tal. Beleza, mas se a SAF quiser o Vargas, ele vai ficar aí pro resto da vida. Vai, quem manda, não somos nós, né? Só um detalhe, a listinha do Breno Galante aqui, ele fez ressalvas, quer dizer, ressalvas não, ele destacou Vargas, Kardec e Patrick pra saírem. Eu fiz uma listinha maior aqui, tá? Além dos 3. Vargas, Allan Kardec. O Pavon, eu sei que o investimento não foi baixo. Mas eu botei uma estrelinha aqui no nome do Pavon, porque eu esperava muito mais o Pavon e não rendeu nada do que eu esperava ainda. A estrelinha está em observação. Subjúdice. O Pedrinho, o Breno disse que tem contrato até o meio do ano que vem, mas, né, até o momento, né, devendo. Patrick Edenilson, a sucursal do Internacional que o glorioso Chacho Tonho de la Luna Cudê montou no Atlético. Tonho de la Luna. Estrelinha também no Patrick e no Edenilson. E tem um nome aqui, o Daniel Seabra, que eu trouxe a baila na minha folha aqui. Gostou? Como diria o Ricardo Plotec. Isso, Plotec usa crase 38 vezes na frase. O Gemerson, que é um cara que em 2014 ganhou a Copa do Brasil com o Atlético, todo mundo, nossa, joga pra caramba, foi vendido, não brilhou tanto na Europa, já não tava tão bem no Corinthians, e que a turma também tomou uma birra do Gemerson. Tá justa essa minha listinha aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nominhos, ou você abre? Olha, Rafa, lista, né? O torcedor tem a dele, cada um tem e tal. Não é tão simples a coisa assim, a gente sabe, né? Nós não queremos que o cara fique. Beleza, mas e aí, faz o que com ele? Se ele não tem proposta, ele tem contrato, igual o Vargas tá aí. E sabe o que me intriga mais em relação ao Vargas? Que ele é bom jogador. O Vargas é bom jogador. Se ele quiser jogar, se ele colocar a cabeça dele no lugar, ele é titular em quase todos os times do Brasil. Como é que o Vargas chegou nesse ponto aí no Atlético? É um negócio meio impressionante. Agora, realmente deu pra ele. Eu acho que não tem mais clima pra jogar no Atlético. Assim como Kardec também. O Gemerson, não sei, se o Gemerson tiver na lista da SAF, o Atlético vai ter que contratar o zagueiro, né? Porque o Hever também já foi. Então, não acho que aí não vai ter mais nem pro elenco, né? Vai ter que subir alguém da base ou contratar e tal. Mas quando o Breno falava a lista dele, e aí depois ele fez a ressalva seria exatamente o nome que eu iria falar, o Pedrinho. Eu acho que além desses aí, o Pedrinho também, pra mim, não mostrou nada do que, né? Não mostrou a que veio. Eu esperava mais do Pedrinho, que eu acho ele um bom jogador, acho a contratação dele acertada, acho que ele foi bem contratado, mas não mostrou rigorosamente nada. Então, não sei também se tem clima pra ele, vai ficar aí até o meio do ano que vem, já tá aí, tudo bem e tal, não vai sair agora, mas sinceramente, se tivesse com o contrato se encerrando agora, um abraço, saudações. Depois de todas essas conjecturas, Giovanni, diga, Breno. Não, é porque eu tô vendo que a gente tá bem alinhado, né? Porque eu já coloquei aqui numa outra coluna, observação, que ficou devendo, mas eu daria mais uma oportunidade. Eu coloquei aqui Pavon, Gemerson e Edenilson. Né, o Edenilson pela reta final do que ele fez no Campeonato Brasileiro. E o Gemerson não foi bem, nem o Pavon nessa temporada, mas a gente sabe do potencial, o investimento que foi feito no Pavon. O Gemerson é um jogador que o Filipão já deixou bem claro que gosta do jogador, então estariam na minha lista de observação. Eu tô vendo que nós estamos aí alinhados, né, nos pensamentos da lista aí, viu, Rafa? É isso, Gil, depois de todas essas conjecturas e
viagens, no bom sentido, é claro, eu volto contigo, Giovana. Sobre o Pedrinho, né, que foi um dos jogadores citados por todos aqui em relação a ele, eu acho até complicado, até como o Breno Galante citou agora há pouco, a renovação dele de contrato foi no meio desse ano, foi só por mais uma temporada, mas o Atlético, mesmo quando ele estava lesionado, inclusive chegando próximo ao fim do contrato, o Galo insistiu, disse que queria continuar com ele por mais um ano, então acho que não mudou nada desde então, né? Seria estranho para mim, na minha visão, o Atlético desistir de ter o jogador nesse fim de temporada, sendo que no meio do ano para cá não aconteceu nada de diferente do que ele já vinha fazendo pelo Atlético, com algumas lesões em sequência, e isso atrapalhou sim essa continuidade dele como titular. Mas sobre essa questão dessas demissões, né, de tirar alguns jogadores do Atlético, eu acho que realmente o meio de campo do Galo pode ser o setor mais atingido em relação a isso, mas aí é só achismo mesmo, mas isso porque o time foi montado pelo Eduardo Cudê lá no fim da temporada passada, inclusive, assim que ele foi contratado pelo Atlético no fim de 2022 e trouxe muitos meias, né? Foram vários jogadores contratados e hoje o meio-campo do Galo, já sem contar o Johan que foi embora, tem 10 jogadores. São o Otávio e o Batalha, os 2 volantes, além disso tem Edenilson, Alan Franco, Zaratio, Igor Gomes, o Rubens, que agora é oficialmente um meia do Galo, mas também é utilizado na lateral esquerda, até porque o Galo não tem um lateral esquerdo reserva. Paulo Vitor, Pedrinho e Patrick são os 10 atletas do Galo então no meio campo. Então na minha visão eu acho que pode ser que desse número aí saia algum jogador, até por conta de que o Atlético não usa, né? O técnico Filipão, que vai ser mantido no cargo, não utiliza tantos meias assim, não tem espaço para esses jogadores, então eu acho que esse é o setor que deve ser mexido. Concorda, Seabra? Concordo, acho que o meio de campo também. Eu até abri aqui também o elenco, né, Gil? Enquanto você estava falando, pra gente lembrar de cada um aí na temporada e tal. Engraçado, o Otávio também começou bem questionado, né? E depois parece que ganhou a posição e hoje, provavelmente, não sei se é unanimidade na torcida, porque não existe isso, mas eu acho que a maioria da torcida não quer o Otávio fora do time. Um meio de campo ali com Otávio e Batalha, né? E o Zaratio também, quando entrou, deu conta do recado ali no meio de campo. Eu gosto do futebol do Edenilson. Edenilson não foi bem no início e a gente falava, o cara não chegou na seleção brasileira, não jogou no Inter, não foi contratado pelo Atlético, sendo perna de pau, não é assim. Isso não é, o futebol não é assim, não é passe de mágica. Eu gosto do futebol dele e o Filipão conseguiu acertar o lugar dele no time. Então, eu também concordo que o Edenilson merecia começar a temporada. Não sei se titular, nesse time do Filipão hoje eu acho que ele é titular, mas ele merecia começar a temporada brigando por uma posição real ali dele no meio de campo, sem ser improvisado em lateral e tal. Quebrar o galho de vez em quando é uma coisa, mas começar a improvisar demais é outra, né? Então ele brigando realmente na posição dele, e eu acho que ele tem futebol, ele tem bola para entrar nesse meio de campo, mas o meio de campo do Atlético hoje ainda conta com muita gente, né, Ju? Muita gente, olha só, comparando a janela de transferências do fim do ano passado para esse ano, né? O que o Atlético se movimentou em relação às saídas. Foram 12 jogadores dentro do elenco de fato que eram utilizados, que se deixaram o Atlético. O goleiro Rafael, o zagueiro Júnior Alonso, os laterais Paulo Henrique, que foi contratado pelo Galo no início do ano e foi emprestado, né, ao Vasco meses depois. Também o Guga, lateral direito, que está no Fluminense. Além disso, o meia Natan, Caleb, Nath Fernandes e também Jair, e os atacantes Eduardo Sacha, Ademir, Keno e Fábio Gomes. Essa foi a movimentação do Atlético naquela janela de transferências ali no início do ano. Então muitos jogadores saíram. Não imagino que isso vai acontecer de novo no Atlético. Não acho que vai ser desse tamanho, né, a movimentação do Galo na temporada, até porque o Sérgio Coelho mesmo ontem afirmou que o que deve fazer no Atlético, o Atlético deve fazer pro ano que vem em relação a contratações são apenas 3 jogadores. Essa é a meta do Galo. Então não vai fazer sentido tirar tantas peças se a reposição não vai ser a mesma. Pelo menos é isso aí que o Sérgio Coelho disse. Inclusive, previsão ainda de 40 milhões de reais disponíveis para essa questão das contratações em 2024. Lembrando, esse valor inclui também as luvas, né? O valor que o Atlético vai pagar para o jogador, para o clube em relação se vai precisar ou não, né, romper algum contrato. Então esse é o valor que o Atlético tem para a próxima temporada, com a expectativa de que 3 contratações sejam feitas nessa primeira janela. Eu gostei quando a Giovana Oliveira estava ontem com o Sérgio Coelho lá na sede
e ela e um colega perguntaram sobre orçamento, reforço para temporada. Ele nem confirmou nem negou, né? Seriam uns 40 que você falou, teve gente que falou até que seria mais. Ele falou assim: a gente precisa contratar atletas que sejam bons pro elenco. Ele foi rápido e rasteiro nessa aí, falando óbvio, sobre as peças. Foi óbvio. Proforme, né? Mas bora ver o que o Atlético vai arrumar. E sobre a nossa dinâmica aqui das dispensas, tem gente mandando: concordo com o Breno Galante, Pedrinho também tem que vazar, e o Gemerson também, viu, Rafa? Ele é fraco. É o David Rocha que tá falando aqui. O nosso ouvinte, o Ciro, ele já tá mais radical. Daqui a pouco não vai sobrar ninguém no time, viu, Ciro? Mandou dispensar Mariano, Gemerson, Patrick, Pavon, Pedrinho, Allan Kardec, Vargas, Igor Gomes e Johan. E se quiser, o Rodrigo Caetano vai também. Desse jeito, tem que puxar a galera da escolinha lá do... Isso porque o Atlético foi terceiro lugar no campeonato, hein? Só pra lembrar, o Ciro tá radical, hein, Breno? Mas o torcedor, cada um, como a gente disse aqui, né? Cada um tem a sua opinião, tem aquele jogador que ele gosta mais, não gosta. O estilo de jogo também, da maneira que ele imagina que o time tinha que jogar, o jogador não desempenhou. Isso aí é uma coisa normal, né? Mas, Rafa, a expectativa, né? O Filipão já comentou com algumas pessoas e a gente já tem essa informação. São realmente esses 3 jogadores, né? Que a Giovana disse aí. Um camisa 10, um atacante de área e um velocista. Eu imagino que o atacante de área e o velocista são para poder compor o elenco, né? Porque você tem Paulinho e Hulk lá na frente e você só tem o Pavon para ser esse velocista e o camisa 10 para chegar e ser o titular do Atlético, né? E para mim sim a maior necessidade do Atlético hoje. A questão do setor defensivo, eu acho que dá para se virar com o que tem. Você vai puxar o Rômulo da base, ele pode ajudar ali. Os zagueiros, eu acho até que o Igor Rabelo é um bom zagueiro, o Lemos é um bom zagueiro, fez uma boa temporada, o Gemerson não fez, mas, né, dá para poder levar com essa turma que tem aí. O questão mesmo é a questão da criatividade do Atlético. A camisa 10 do Atlético é um problema que tá vindo desde o ano passado. Falta aquele jogador, né, de orquestrar o time, de saber fazer lançamentos, levar o time e fazer uma transição mais rápida. Isso falta realmente, e é a grande expectativa do torcedor, que esse jogador chegue para poder municiar Paulinho e Hulk, né? Então eu acho que realmente são poucas peças. O Atlético fechou essa temporada de maneira positiva no aspecto do elenco. Só mais 2 recadinhos aqui. Pepila, será que é parente do CJ? Pepilo? Cristiano Pepilo? Junqueiro Pepilo? Não sei. Minha lista: Pedrinho, Patrick, Kardec, Vargas e Mariano. E tem gente ouvindo o nosso programa lá em Mantenópolis, no Espírito Santo. Fabiano e o Adriel Sattler estão acompanhando a gente lá em Mantenópolis, conhecida também como a Cidade da Paz, município lá do estado do Espírito Santo. 2 pessoas falaram do Mariano aí, né? O Mariano acabou de renovar o contrato. Renovou o contrato, viu, gente? Só pra lembrar, viu? Já era, isso aí. Esse aí atura ou surta, quer você queira ou não. Gil, estamos chegando na reta final do nosso noticiário do Atlético, a primeira parte dele, pelo menos. Tem mais algum destaque da sua parte, Giovana? Pra gente fechar, então, em relação à zaga do Galo, o Galo até hoje, né, entre os zagueiros, já que o Hever acabou se aposentando no fim dessa temporada, tem o Bruno Fux, Igor Rabelo, Maurício Lemos e Gemerson. São poucos jogadores, né, pensando na zaga, pensando que muitos cumprem suspensão, inclusive todos aqui cumpriram algumas suspensões durante a temporada, acabou desfalcando o Atlético, tanto é que na última rodada o Galo teve que contar com o Hever, né, que não vinha sendo utilizado. Mas no momento acho que, não sei se o Atlético traria algum jogador para essa posição. A gente vai poder discutir isso também nos próximos. Qual que é o plural de O Tempo Esportes, Rafa? O Tempo Esportes? Os próximos Os Tempos Esportes. Pode ser. Eu tô rindo, Júnior, é do seu plural, não? O Juveci pegou a minha camisa ali do Batalha e tá lá mexendo na camisa. Juveci, deixa minha camisa quieta aí. É mesmo? Fazendo bandeirão e olhando pra mim. Vocês estão querendo matar o apresentador aqui. Professores de inglês, como termina com a palavra em inglês, o sports, como seria o plural de sports?
Tempo Esporte. Já é no plural, né? Enfim, é isso aí. Os próximos programas nós vamos poder falar também dessa zaga do Galo, que terminou em destaque, né? Pelo menos no Campeonato Brasileiro, conseguiu fechar o ano com a melhor defesa. Nas próximas edições de Isso. O Tempo Esporte. Isso. É isso. É melhor assim. Ô, gente, se tiver mais uma listinha de dispensa ou quiser seguir o nosso debate, Giovana Pires vai voltar daqui a pouco com o segundo tempo do Giovana Galo. vai dispensar, então pode mandar pra ela aí. Claro. Você quer fazer uma listinha sua? Não, muito obrigada. E vocês não botam a cara lá todo dia. É, viu? Não bota a Giovana no esparro, não, Daniel Seabra. A Giovana volta daqui a pouco com mais notícias do Galo. Antes do segundo tempo, ela vai voltar até com notícias do esporte especializado. Isso é daqui a pouquinho no segundo bloco. Eu queria saber de você, Breno Galante, se tem algum outro detalhe, algum destaque da sua parte aí, Breno. Não, Rafa, vocês estavam falando aí dessa questão da zaga e que a questão do time, da montagem, eu fiquei me lembrando, né? Todo mundo de olho também na Copinha São Paulo, né? Que vai começar agora em janeiro e termina no final de janeiro, para ver como é que vai ser o desempenho do Atlético. Nós vamos ter lá o Izep, tão comentado pelos torcedores do Atlético, vai estar disputando essa Copa São Paulo, e o Vitinho também, lateral direito. São dois jogadores muito promissores, que a torcida sempre fala, né, na utilização deles. Então vamos ter essa oportunidade aí, né, nas férias ainda do futebol, de estar observando esses garotos, e quem sabe através da base o Filipão pode, né, enxertar alguns bons jogadores aí para compor o elenco do Atlético também, já que contratações serão pontuais. Um abraço aí, Rafa, Seabra, Giovana, turma de casa. Até amanhã. Valeu. Valeu demais, Breno Galante. Em instantes, mais notícias do Atlético aqui no nosso programa, no nosso O Tempo Esportes.